Olá pessoal, estamos de volta para dar continuidade na construção da preparação para a segunda fase do Tribunal do Júri, o plenário do júri. Paramos na última aula tratando da figura do desaforamento. Falamos do alistamento de jurados, quem pode ser jurado e falamos do desaforamento. A partir desse momento nós passamos a tratar da intimação de determinadas pessoas no curso do processo. Uma delas, na verdade, é a figura do assistente de acusação. Lembre-se, o assistente de acusação é um advogado contratado pela família que pode, na verdade, ingressar no processo desde que vire uma ação penal, desde o momento em que ela virou uma ação penal. A denúncia foi recebida, o assistente de acusação pode vir até o trânsito em julgado da sentença. Lembrando também que o assistente de acusação requer sua habilitação, o Ministério Público se manifesta e o magistrado decide. Lembrando, mais um ponto ainda, que o assistente de acusação recebe o processo no estado em que ele se encontra. Não há, na verdade, repetição de provas ou coisas nesse sentido, porque o assistente entrou no processo. No Tribunal do Júri não é diferente. O assistente de acusação precisa ser habilitado. E essa habilitação deve acontecer em até 5 dias antes do julgamento. Diz a lei, no seu artigo 430, que do indeferimento não cabe recurso. Porém, já é entendimento da jurisprudência de que caberia mandado de segurança. Eis que é um direito líquido e certo da vítima ter, na verdade, um assistente de acusação dividindo a tribuna com o representante do Ministério Público. Então não esqueçam, ele precisa estar habilitado com até 5 dias antes, em até 5 dias antes da realização da sessão do júri. Perfeito? Vamos adiante. A partir desse momento, o cartório começa a fazer a intimação das partes, vai intimar, na verdade, o ofendido, as testemunhas arroladas pela acusação, no caso, a esposa e o filho do seu José, vão começar a ouvir as testemunhas de defesa, a intimar as testemunhas de defesa, a ex-namorada Maria, a funcionária da loja, pai e mãe. Lembrando que no processo penal, pai e mãe, embora sejam informantes, a valoração dessa prova ela é relativa. Ela é uma testemunha que não presta o compromisso de falar a verdade, mas a valoração acaba sendo subjetiva e relativa, certo? E aí vão se intimando todas as pessoas, inclusive o próprio réu, perito, se for o caso, para a sessão plenária que irá acontecer. Bom, até então, percebam, é um trabalho de bastidores. Cartório intimando gente, possibilidade de desaforamento a ser analisado pelo Tribunal de Justiça, lista de jurados anual, para que nós possamos, na verdade, então, ter os jurados que vão fazer parte do julgamento, toda uma estrutura que não segue uma ordem cronológica, como a gente vem vendo ao longo de todo o nosso curso, tá? O que vai acontecer agora? Estamos numa região em que a lista de jurados anual tem de 300 a 700 nomes. Como que eu vou, na verdade, trabalhar com esses 300, 400, 500, 600, 700 nomes? Haverá, na verdade, um sorteio. E esse sorteio vai ter o acompanhamento de um representante do Ministério Público e de um representante da OAB, o advogado. A mera ausência do promotor e do advogado nesta audiência designada para sorteio dos jurados é mera irregularidade, não caracteriza nenhuma nulidade, não se anula aquela audiência em razão da ausência do promotor ou do advogado. Essa audiência ela vai acontecer entre 15 e 10 dias, na verdade, antes do julgamento, tá? Antes do julgamento. E, certo? O advogado e o promotor poderão acompanhar o sorteio. Esse sorteio será para tirar de dentro da urna, em que tem 300, 400, 500, 600 ou 700 nomes, retirar 25 nomes. 25. Antes da reforma de 2008, eram 21 jurados. Lembrem-se, eram 21 jurados de 21 a 60 anos. Agora são 25 jurados de 18 a 70 anos. Perfeito? Destes 25 jurados, sai uma ata, dos quais, se eu não for na audiência, se o promotor não for na audiência, nós teremos conhecimento de quem serão os 25 jurados. E a partir desse cenário, certo, nós vamos, na verdade, poder estudar os jurados. Estudar quem são os 25 que serão, que possivelmente serão sorteados, dentre os quais serão sorteados 7 para compor o chamado conselho de sentença.
tá? Então prestem atenção, inclusive, porque há uma pegadinha de prova de concurso, né, que está prevista no artigo 447. O Tribunal do Júri, ele é composto por um juiz togado, um juiz de direito, que é seu presidente, e 25 jurados, dentre os quais serão sorteados 7 que comporão o conselho de sentença. Então preste atenção nas provas de concurso, porque se perguntarem para você como é composto o conselho de sentença, por 7 jurados. Agora, como é composto o tribunal do júri, um juiz togado e 25 jurados. Cai na prova 21 jurados e o juiz, 7 jurados e o juiz, né? 7 jurados é o conselho de sentença. 25 jurados e o juiz é a composição do tribunal do júri. E para que um júri ocorra no dia da sessão, há necessidade ainda de que tenham, desses 25, no mínimo 15 presentes. Depois eu vou explicar o porquê, mas tem que ter no mínimo 15. Se não tiver 15, o juiz não pode instalar a sessão. Se ele instalar a sessão com 14 jurados, por mais que cheguemos ao sorteio dos 7 e realize o júri, anula-se o júri, é uma nulidade absoluta, tá? Essa realização do júri com no mínimo, desrespeitando o mínimo legal de 15 presentes. Bom, a partir desse momento, né, a gente chegaria então no julgamento lá no plenário. Alguns tópicos ainda precisam ser abordados com vocês para que aí cheguemos realmente no dia do julgamento do João, né, e o José como vítima. Pergunta que se faz: como é feito o julgamento de um acusado solto? Eu preciso trazer para vocês um ponto que ocorria até 2008 e que os concursos continuam cobrando mesmo pós 2008. Até 2008, só era possível realizar um júri de um réu solto que não comparecesse ao plenário se o crime praticado por ele fosse afiançável. Não entendi, professor. Se o Marquinhos cometeu um aborto lá em 2007, aborto cabia fiança. Se Marquinhos está solto e o júri dele vai ser hoje e ele não comparecer na sessão, o júri acontecia a sua revelia, porque só era permitido realizar júri de réu que não comparecesse, de réu revel, se o crime for afiançável. O que acontecia até 2008? A maioria dos crimes é homicídio, e o homicídio era inafiançável. Então, se o réu solto de um crime inafiançável não comparecesse ao plenário, anulava-se a sessão. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Está cancelada a sessão. Nós precisamos marcar uma nova data porque o réu não compareceu. O que aconteceu em 2008? Mudaram essa regra. Os fóruns estavam ficando abarrotados de processos de réus soltos, revéus que não queriam ser julgado, não compareciam na sessão do júri, certo? O que o legislador fez em 2008? Não importa mais. Se o teu crime é inafiançável ou é afiançável, você estando solto e sendo devidamente intimado para a sessão, quer comparecer, meu amigo, compareça. Não quer comparecer, problema é seu. O júri vai acontecer a sua revelia. Ao longo dos meus quase 20 anos advogando na área criminal, eu fiz um júri de réu revel. É terrível. É horrível você falar para os jurados, né, sobre a inocência de alguém que não está ali presente dando a sua versão. Então, muito ruim mesmo. Mas o júri agora acontece. Vários processos foram a julgamento pela alteração do processo. Lembre que uma alteração no direito penal só retroage se for para beneficiar o réu, senão vai dali para frente. E no processo penal não me interessa. O processo penal entra em vigor na data de sua publicação e pega o processo no estado em que ele se encontre. Perfeito? Dali para frente está válido. Outro ponto importante: ausência injustificada de testemunhas. Além de você poder fazer a chamada condução coercitiva ou condução sob vara, ela ainda pode responder por desobediência e pegar uma multa de 1 a 10 salários mínimos. Mais um tópico importante ainda. Antes de nós constituirmos o conselho de sentença, lembre que agora nós já temos um papel com 25 nomes, precisamos dos 25 sortear 7 para compor o conselho de sentença.
Antes de constituir o conselho de sentença, o juiz presidente do tribunal do júri, manda separar as testemunhas em salas isoladas, de maneira que uma não possa ouvir o depoimento das outras. Perfeito? Esse é um ponto importante, está previsto no artigo 460 lá do CPP. Aí nós chegamos no artigo 461. Eu acho de suma importância, e você precisa prestar atenção porque cai muito em prova de concurso, que é a chamada testemunha imprescindível. Eu vou contar um fato para vocês aqui de maneira legal, jurídica, e depois vou contar um caso prático para você poder entender. Diz o artigo 461 que o julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se ela for imprescindível, indicada naquela tua petição, lá do artigo 422, aquela petição que você arrola as testemunhas, bem como a sua localização. Professor, o senhor disse naquela petição pós-trânsito em julgado da sentença de pronúncia que eu posso arrolar até 5 testemunhas. Isso mesmo. É nessa petição que eu tenho que dizer que ela é imprescindível? Isso. Por exemplo, vamos avaliar o caso do João e da Maria. Eu arrolei a Maria, o pai, a mãe e a funcionária da loja. Quem você indicaria como imprescindível? Ah, professor, eu acho que seria a ex-namorada. Quem você, você agora, indicaria como imprescindível? Ah, eu acho que seria a ex-namorada e a funcionária da loja. O terceiro diz assim, eu acho que seria a ex-namorada, a funcionária da loja e o pai. Eu acho que seria o pai, a mãe, a funcionária da loja e a ex-namorada. Eu acho que não seria nenhuma. Vocês perceberam? É subjetivo. Cabe a você, advogado, cabe a você, promotor, dizer qual testemunha é imprescindível. E cabe a você, parte, advogado ou promotor, indicar a localização dessas testemunhas. Então, logo eu arrolei, sim, a ex-namorada. A ex-namorada eu escolhi, podia ser os 4, 3, 2, 1, nenhum. Eu escolhi a ex-namorada e disse, eu quero ouvir a Maria, em caráter imprescindível, a ser ouvida, a ser localizada no endereço X. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se ela for imprescindível, indicada na petição do 422, bem como sua localização. O que acontece? No primeiro julgamento da Suzane von Richthofen, o advogado entra em plenário, tinha na verdade lá uma testemunha indicada como imprescindível no rol do 422, o juiz diz, sua testemunha, cadê? Ela não foi localizada, ela teve endereço, foi intimada, mas não compareceu. Não, eu acho que o senhor está querendo protelar o procedimento e eu indefiro a prorrogação do júri, eu vou realizar o júri hoje. O advogado falou, então o senhor vai realizar o júri sozinho. Pegou a mala dele, virou as costas e saiu do plenário. Meu Deus, e o advogado pode? Sim, a testemunha era imprescindível. O que eu quero que você tenha, o feeling, é que se você indicar pessoas bobas, certo? Testemunhas que não acrescentem nada como imprescindível, você perde a sua credibilidade perante o Poder Judiciário. Então é óbvio que você não deve indicar um vizinho que só sabe da minha reputação, o rapaz é muito bom. Não, isso não é imprescindível. Imprescindível é a Maria. É a Maria que viu o acontecido. Imprescindível seria o pai, que questionou o seu José na porta do banheiro. Imprescindível seria a funcionária da loja, que ouviu do seu José dizendo, pegaram um monstro lá de Florianópolis e agora vai ser ele. Vocês entenderam? A imprescindibilidade, quem escolhe é você, promotor, você advogado. Só que se você falar bobeira, se você na verdade arrolar todo mundo e dizer que é imprescindível, há na verdade ali um caráter protelatório e você perde credibilidade com o judiciário. Certo? Num exemplo prático que eu posso dizer para você, porque assim, uma testemunha, vamos colocar uma testemunha qualquer, ela pode ser conduzida sim, sob vara, conduzida coercitivamente. Se ela não for localizada, ela vai ser certificada pelo oficial de justiça, não vai suspender o julgamento, mesmo a imprescindível, ela precisa ser localizada, é imprescindível. E aí eu vou contar um caso prático para vocês, para que a gente possa entender e passar daqui a pouco para a realização do júri, certo? No caso do José e do João, o João acusado e o José como vítima. Uma vez eu fui procurado no escritório por uma testemunha, por uma pessoa, melhor dizendo, que disse que estava respondendo o processo por desobediência e teria, na verdade, recebido uma multa de 1 a 10 salários mínimos.
Aí eu perguntei para ele, por qual razão você está sendo respondendo um processo por desobediência e recebeu uma multa de 1 a 10 salários mínimos? Olha, doutor, eu fui testemunha de um processo que eu não sei nem quem são, o réu, parte, eu não sei nem quem é. O advogado pediu que eu fosse como testemunha. Eu tinha que receber a intimação, eu recebi a intimação, mas no dia do julgamento, o advogado, junto com o seu cliente, eles me pagaram um dia num hotel fazenda. Então, no dia do julgamento, eu saí cedo de casa com a minha família, fui para o hotel fazenda, passei o dia inteiro lá comendo que nem um lobo, bebendo igual um lobo, o dia inteiro. Enquanto isso, naquela comarca, o júri não acontecia, porque o advogado dizia que a testemunha havia sido intimada, ela era imprescindível e, em razão disso, o júri teria que ser anulado, teria que ser cancelado e remarcado. O juiz remarcou, respeitando o disposto na testemunha imprescindível, e aplicou multa e desobediência para ele. Quando ele recebeu a multa e o TC de desobediência, ele procurou aquele advogado, que simplesmente respondeu para ele: amigo, você já passou o dia inteiro no hotel, a minha parte eu fiz, agora se vire. Cabia a ele duas situações: levar esse procedimento adiante, não aceitar transação penal na desobediência, não pagar a multa, denunciar o advogado no Conselho de Ética da OAB, ou aceitar a transação penal e tudo se resolver num piscar de olhos. Por óbvio, né? Aquele que foi corrompido já era corrupto, né? E automaticamente aceitou a transação penal e arquivou o TC, pagou-se a multa e ponto final. Quer dizer, poxa, claro que esse profissional, esse advogado não tem credibilidade perante o judiciário. Ficou evidente a atitude dele. E eu soube tudo isso pela boca do cliente, pela boca da pseudo-testemunha, que de imprescindível não tinha nada, pois não conhecia sequer o processo. Perfeito? Pois bem, chegamos, né, no plenário do júri. E lá no plenário do júri, a primeira coisa que o juiz faz é então a verificação da urna e a chamada nominal dos 25 jurados sorteados naquela audiência anterior. Uma vez que eu verifico que eu tenho no mínimo 15, diz o artigo 462 que o juiz passará a proceder o sorteio de suplentes. Tem juiz que faz sorteio de suplentes, tem juiz que sorteia 30, 35, tem juiz, na verdade, que não sorteia suplente. E tendo no mínimo 15, dá por instalada a sessão, anuncia o processo que será submetido a julgamento e, a partir desse momento, começa a dar explicações para todos os envolvidos. Então, antes do sorteio, o juiz esclarece sobre os impedimentos, suspeição e incompatibilidades. Então, os impedimentos, na verdade, no sentido de marido e mulher, sogro e sogra, cunhado durante o cunhadio, eles não podem participar do mesmo conselho. Então, se tiver um marido e uma mulher aí na plateia, levanta a mão. Porque um poderá fazer parte do conselho, o outro não pode. Não pode sentar entre os 7 marido e mulher. Sogro e sogra. Cunhados durante o cunhadio, eles não podem estar ali. Certo? Segundo ponto, suspeição. Quem tiver amizade íntima ou inimizade capital, seja com o réu ou com a vítima, seja com o promotor, com o juiz ou com o advogado. E ainda, incompatibilidade. Se por um acaso eu fui a júri no ano passado, fui condenado, recorremos e meu júri foi anulado, estou indo a júri novamente. Se você participou do meu júri no ano passado, você não pode, ou no início do ano, você não pode participar do meu júri de novo. É incompatível. Você tem que dizer, escuta, eu já participei desse julgamento, eu não posso participar. Então o juiz explica sobre os impedimentos, suspeições e incompatibilidades, está no artigo 466, e explica também, certo, sobre a incomunicabilidade entre os jurados e a proibição do manifesto de opinião. Tu não pode concordar, discordar, discordar, você não pode, na verdade, se manifestar, nem conversar durante o júri sobre o júri. É a coisa mais engraçada do mundo. Por quê, professor? Durante um júri longo, nós tomamos café, nós almoçamos, nós tomamos café da tarde, nós jantamos, né? E durante esses episódios, as pessoas conversam, óbvio. Pode conversar sobre o quê? Política, né? Sobre a vitória lá do John Biden nos Estados Unidos, pode conversar sobre futebol, novela, mas não pode falar sobre o caso. Professor, o senhor já viu acontecer de falar sobre o caso? Já. Das duas maneiras.
Duas pessoas conversando numa fila do almoço, dizendo, meu Deus, ele tem cara de bandido, eu também acho. O que eu vou dizer numa sessão, num momento desse, se só eu ouvir as duas pessoas falarem? Vou rodar a baiana ali, vou perder a credibilidade com os demais jurados, porque eles vão dizer na hora que eu fizer o escarcéu, nós não falamos nada disso? E ao mesmo tempo já ouvi duas pessoas comentarem, tadinho, eu acho que ele é inocente, eu também acho. Como é que eu vou rodar a baiana nesse sentido? Percebe? É muito difícil. Cabe aos oficiais de justiça, né? E automaticamente aos advogados, promotores e o próprio juiz tomar o máximo de cuidado possível para não quebrar a incomunicabilidade entre os jurados. Perfeito? A partir desse momento, então nós temos no mínimo 15 dos 25, já está avisado sobre impedimento, suspeição e incompatibilidade, sobre a incomunicabilidade e a proibição do manifesto de opinião, e nós partiremos então daqui a pouco a constituir o conselho de sentença, iniciar o julgamento do nosso amigo João. Bons estudos e até a próxima aula.